Olá, veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa, edição regional desta terça-feira. Os bombeiros resgataram na tarde de hoje o corpo de um homem que se afogou em Guapé. A perícia foi acionada. Esse é um dos destaques do Jornal da Alterosa, que mostra ainda: a polícia segue com as investigações após o assassinato do advogado de São Gonçalo do Sapucaí, em Ubatuba. 3 pessoas já foram detidas. E veja ainda na edição de hoje o flagrante do momento em que um carro atinge o muro de uma casa em Alfenas. Hoje é terça-feira, 22 de abril. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Eu sou Rafael Silva e esse é o Jornal da Alterosa, que começa nessa terça-feira para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. Depois desse feriadão, muita gente voltando à rotina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que vai se informar, e muito bem informado, hein, a partir de agora. Eu começo mostrando que um homem vítima de afogamento foi resgatado pelos bombeiros nesta tarde em Guapé. Nas imagens que você está vendo aí na sua tela, elas registraram o momento em que ele se afoga no local. O resgate do corpo foi feito pelos bombeiros de Boa Esperança. A perícia foi acionada e esteve no local. Olha, gente, olha as imagens. Repara ali, ele está ali naquele barquinho. Fica olhando nesse exato momento, fica de olho na tela, naquele barquinho. A hora que ele estiver passando pela coluna, ele cai. Olha, ali a partir daquele momento, o barquinho, né, ele já passa ali já sem ninguém. O homem já não está mais dentro desse barquinho aí nessa represa. Repare só, ela está indo sozinha, até que o homem, a gente consegue visualizar daqui a pouquinho ali nas imagens, meio que tentando chegar até esse barco, ali lutando contra a água. Olha ali, e ele já não consegue mais, ele já não tem forças mais. Olha, a gente está vendo ali no detalhe, ali ao fundo, do lado da pilastra, o homem ainda tentando para poder chegar até o barco, mas infelizmente ele não conseguiu. O local ali tem cerca de 5 metros de profundidade. Foram ali dias de trabalho, né? Um dia de trabalho para os bombeiros para tentar chegar até essa vítima, até esse homem. Acreditava-se que ele pudesse estar vivo, mas aí com essas imagens os bombeiros tiveram a certeza de que ele não estava mais com vida. Essas cenas foram registradas na cidade de Guapé e os bombeiros de Boa Esperança que atenderam a essa ocorrência. Olha que tristeza. Ali a gente ainda viu alguns segundos ele tentando, debatendo contra a água para tentar chegar até o barco. E tem um detalhe, segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava sem colete salva-vidas. Então fica o alerta para todo mundo, desejar os meus sentimentos aos familiares desta vítima. Um homem foi executado com pelo menos 6 tiros em Senador José Bento. A vítima estava em casa, deitada em uma rede, quando foi atingida pelos disparos. Manuel Nascimento de Souza, de 62 anos, foi encontrado morto na rede no bairro Água Parada, em Senador José Bento. A vítima estava em casa quando foi atingida por pelo menos 6 tiros. A rede ficou toda perfurada por causa dos disparos. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Segundo a polícia, testemunhas viram os suspeitos em uma moto, fugindo em direção à zona rural de Borda da Mata. A polícia militar foi atrás e conseguiu prender 2 suspeitos pelo crime. De acordo com os militares, a dupla já é conhecida no meio policial. Segundo a PM, testemunhas ainda contaram que a esposa da vítima faleceu há cerca de uma semana após lutar contra um câncer. Manuel também estaria em tratamento contra o câncer. Ele era natural do Piauí, mas morava na cidade há muito tempo. Segundo os vizinhos, o homem era uma pessoa simples e não teria vícios ou dívida. Ainda segundo a polícia, na casa não tinha sinais de arrombamento e a polícia encontrou cerca de R$400 no bolso da calça dele. O caso é investigado. Olha, que imagem impressionante, né? Aquela primeira foto que mostra
Ele ali, olha, estava deitado na rede e ali ficou morto, né? Ali o corpo, a gente embaçou a foto, mas ali está o corpo desse homem que acabou sendo assassinado, uma clara execução, 6 tiros, uma clara, olha ali a rede furada ali, tá vendo? A rede perfurada ali, a ação de criminosos que chegaram e tiraram a vida desse homem. Havia perdido a esposa há poucos dias, que tristeza, uma fatalidade grande. A polícia vai investigar ao certo o que aconteceu e o que teria motivado esse crime a partir de agora. Um jovem foi preso e 2 adolescentes já foram apreendidos, suspeitos de envolvimento na morte do advogado de São Gonçalo do Sapucaí. Juliano Guiral foi assassinado a tiros durante um assalto em Ubatuba, no litoral paulista. Olha só. Segundo a polícia, o terceiro suspeito é um jovem de 22 anos que se apresentou, acompanhado de um advogado na delegacia de Ubatuba, litoral de São Paulo. Ele segue preso temporariamente. No dia do crime, 2 adolescentes foram apreendidos. Um deles foi encontrado no bairro Bela Vista. Ele vestia a mesma bermuda registrada nas imagens e na casa dele, os militares encontraram um moletom idêntico ao que aparece nas imagens, pendurado no varal. A PM ainda encontrou um celular com uma foto de uma das vítimas feridas. O segundo adolescente foi localizado na mesma região. Ele foi reconhecido pela própria mãe nas imagens das câmeras de segurança divulgadas. O advogado Juliano Bento Rodrigues Guiral era morador de São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Imagens do circuito de segurança mostraram o crime em Ubatuba. 4 suspeitos aparecem na cena. Tudo aconteceu quando a vítima saía da praia, acompanhada de 2 amigos. O advogado foi abordado pelos criminosos. Nas imagens dá para perceber que um deles estava armado. Ele teria exigido que o advogado desbloqueasse o celular. Nervoso, ele não conseguiu e foi baleado na cabeça. O SAMU constatou a morte ainda no local. Um dos amigos também foi atingido por um disparo na mão e foi levado ao hospital. De acordo com a polícia, o grupo levou celulares, carteiras e joias. A polícia trata o crime como latrocínio. A Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí e o presidente da OAB Minas, Gustavo Chalfun, lamentaram a morte do advogado nas redes sociais. Olha, a última foto ali, ele com uma camisa promovido a tio. Juliano seria tio já daqui a pouco tempo, viu? Há pouco tempo. Que história, né? A gente acompanhou durante esse feriadão essa história desse advogado assassinado. 2 adolescentes envolvidos no crime teriam envolvimento, né? Segundo a polícia, são suspeitos. E agora uma terceira pessoa que teria também envolvimento se entregou na polícia acompanhada de um advogado. Um jovem de apenas 22 anos. O que essas pessoas estavam fazendo com uma arma de fogo nas mãos? O que essas pessoas estavam fazendo naquela praia, naquele momento, procurando uma vítima, né? Procurando uma vítima. E aí, infelizmente, essa vítima foi o Juliano aqui de São Gonçalo do Sapucaí. As investigações continuam, até porque nas imagens aparecem 4 pessoas. Então, se essas 3 pessoas são suspeitas, teria, portanto, mais um suspeito desse crime. Por isso, a polícia ainda permanece investigando. E motoristas registraram um gado na pista na rodovia Fernão Dias, no trevo de Cambuí, lá na altura do quilômetro 900. Gente, olha o perigo ali naquele local. Eu sempre falo aqui, nós mostramos ontem aqui no Jornal da Alterosa que um gado solto na pista, um cavalo, acabou provocando um acidente com um ciclista na cidade de Passos. E agora um gado solto na Fernão Dias, uma rodovia federal de altíssimo movimento, onde os motoristas trafegam a mais de 100 km por hora, gados soltos ali no local. Sabe o que tem que fazer? Tem que localizar os proprietários e punir. É isso que tem que fazer, punir, dar uma multa alta. Aí eu quero ver se eles não vão segurar melhor esse gado. Acidentes acontecem e vidas são perdidas desta forma. Um adolescente morreu após se engasgar com um pedaço de carne no centro socioeducativo na cidade de Passos. Olha só. De acordo com a polícia, tudo aconteceu durante um jantar no Centro Socioeducativo de Passos. Um adolescente de 16 anos se engasgou com um pedaço de carne. Funcionários tentaram desengasgar a vítima e acionaram o SAMU, mas as ligações, de acordo com o boletim de ocorrência,
não teriam sido atendidas. Na sequência, o menino foi levado para a UPA pelos próprios funcionários do centro. Na unidade, o pedaço de carne foi encontrado. Os médicos tentaram reanimar a vítima, que não resistiu. Pois é, uma fatalidade, né, gente? E se engasgar com um pedaço de carne. Foi dentro de um centro socioeducativo e a gente sabe toda vez que acontece numa unidade prisional, a responsabilidade desses detentos ou internados, como é o caso dos adolescentes, é do Estado. Então o Estado agora também vai abrir uma investigação para poder entender ao certo se foi isso mesmo e de que forma aconteceu. Uma fatalidade grande. Ele estava ali, né, cumprindo uma pena, mas como eu disse, vai ser investigado a partir de agora. E a Polícia Militar apreendeu drogas em um carro após denúncias de que o veículo com material chegaria na cidade de Campo do Meio. O suspeito conseguiu fugir pelo cafezal. A equipe se posicionou na entrada de Campo do Meio e conseguiu encontrar o carro branco chegando na cidade. Durante a abordagem, o motorista acelerou e fugiu. Houve perseguição. Segundo a polícia, o homem seguiu em alta velocidade até perder o controle da direção em um cafezal, nas margens da pista. O suspeito abandonou o veículo e conseguiu fugir pelas plantações. Dentro do carro, os policiais encontraram 3 barras de maconha, 2 porções menores da mesma droga, um celular e até uma touca ninja. De acordo com a polícia, o veículo pertence a uma locadora de Pouso Alegre. Ele foi apreendido junto com o material encontrado e levado para a Polícia Civil. Olha, sempre que eu vejo essas apreensões de drogas, ainda mais quando é em grande quantidade, eu me pergunto de onde vem tanta droga, né? Tá aí a resposta. Drogas que saem de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para outro. E aí, quando encontra uma fiscalização, parabéns aos policiais aí, viu? Não consegui ver o nome deles ali, mas parabéns, de verdade. Porque a gente olhando assim, são 3 barras grandes de maconha que com certeza iriam destruir muitas famílias. E olha, veja o momento exato que um carro atinge um muro de uma casa na cidade de Alfenas. Dá uma olhada nesse flagrante. O registro foi feito por câmeras de segurança no bairro Jardim Aeroporto, em Alfenas. A cena acontece durante a madrugada. Veja que o local está deserto. O carro branco aparece no vídeo, desce a rua e atinge o muro de uma casa. O ângulo está distante, mas é possível ver que o carro estava em alta velocidade. Com o impacto, parte da estrutura do imóvel foi destruído. Moradores ficaram assustados. Não há informações de feridos. Impressionante, hein? Meu Deus do céu. Coloca de novo as imagens aí pra gente, Mário. Olha o momento que tá descendo o morro ali. Já passa quase 1 hora da madrugada. Olha, tá em alta velocidade, hein? Tá em alta velocidade. Ali parece que freou, parece, e não conseguiu fazer a curva e acabou atingindo o muro da casa. Pelo menos é o que eu imagino vendo essas imagens. Ali ele vai freando, ele freia e olha, e atinge lá embaixo o muro e logo depois vai embora. Que susto e principalmente alerta, cuidado e atenção. Quer ver? Olha de novo, a pista tá um pouco molhada, parece que choveu ali. Olha, parece que está assim, ele vai freando, mas a velocidade está alta, posso estar enganado, mas a velocidade está alta e a polícia vai investigar esse acidente a partir de agora. E olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente fala dos brasileiros que tiveram contato com o Papa Francisco e relataram momentos de emoção e exemplos de fé. Daqui a pouco a gente fala sobre mais essa história emocionante aqui na tela da TV Alterosa. Fica comigo! Boa noite para você que está aqui comigo na tela da TV Alterosa. Vamos falar de fé daqui a pouquinho, né? Nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco, nos deixou e deixou saudade, né, gente? Acho que independente da religião, falei isso aqui ontem, independente da religião, o Papa Francisco mudou a forma da gente ver o mundo, deu uma renovada na igreja, que é sempre muito importante. E ele vai fazer falta, já está fazendo falta. Olha, deixa eu mandar abraços, muita gente acompanhando, meu pai e minha mãe sempre, Dona Vera e seu Geraldo, ó, beijo, voltaram da praia, estavam em Búzios, olha que chique, né? Aproveitaram o feriadão lá, e deve estar queimado aí. Vamos voltar do intervalo, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional desta terça-feira. Olha, gente, brasileiros que tiveram contato com o Papa Francisco
relatam momentos de emoção e exemplos de fé. O Papa morreu na última segunda-feira. Olha só. Com o Brasil, Francisco nunca precisou de tradutores. Se comunicava através de gestos, olhares e até cartas. Algumas delas tinham o endereço de Ayana, uma mineirinha de 11 anos que desde os 6 trocou confidências com o pontífice. Depois de 3 meses, para nossa surpresa, chegou a primeira resposta. E aí, a partir disso, ela continuou. Ana Carolina arrancou uma gargalhada do Papa e de todos os presentes no encontro do Movimento Eucarístico Jovem, no Vaticano, em 2015. Ele já viu que eu estava nervosa ali, fez a pergunta para mim, perguntou se eu era brasileira, depois na sequência, então eu vou te fazer uma pergunta. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu não aguentei, eu caí na gargalhada. O que parecia um dia comum se transformou em um símbolo de fé. A camisa que Carol usou naquele dia está aqui, nunca foi lavada. E o terço que ela ganhou segue sendo guardado com muito carinho. Um dia que marcou a tua vida para sempre, né, Carol? Marcou e marca até hoje. Aquele encontro de 7 de agosto com o Papa foi algo inesquecível, algo que vem do coração. E com ele a gente hoje... A minha vida foi transformada, né, de fato ali. Falei, pronto, quebrei todas as regras. Mas ganhou o abraço do Papa. Mas ganhei o abraço do Papa. Eveline e Evandro receberam mais do que palavras do Santo Padre em um encontro na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foi bem rápido, é um momento assim bem rápido, mas muito intenso. Eu só falei, Santo Padre, somos um casal jovem, recém-casado do Brasil e queríamos a sua bênção. Ele só olhou, abençoou e foi quando ele se direcionou a Eveline. Eu só consegui chorar. Então ele pegou na minha mão, aproximou dele e abençoou o texto. Ele entendeu, sem que eu falasse uma palavra. Francisco escutou os brasileiros com os olhos, respondeu com gestos, abraçou com fé. O Papa do Povo deixou raiz, eterno nos corações dos que ficam. Ele foi embora e para sempre vai ser meu amigo, vai continuar as nossas orações. Olha, que perda tivemos, hein? Que perda enorme tivemos ontem, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? O Papa disse que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Mas o Papa também tinha o seu cantinho no coração, tem, de todos os brasileiros. E aí eu falo que independente da religião, independente de qual religião você pertença, devemos sim louvar o Papa e principalmente, né, tudo que ele fez pela sociedade. Ele mostrou que todo mundo é igual. Olha como ele tratava as pessoas, olha isso. É um Papa e olha como ele tratava todo mundo de igual para igual. Que possamos ter mais líderes assim, e não só líderes na igreja, mas líderes no dia a dia, na nossa sociedade, líderes que pensam mais na população, que tratem todos de igual para igual. A igreja, o mundo está num momento de luto, mas se Deus quiser vai vir outro Papa tão humano quanto o Papa Francisco. Vamos torcer. E olha, gente, tem coisas que parecem que só acontecem em Minas. No centro-oeste do estado, o caso de uma galinha que adotou um filhote de gatos vem dando o que falar. Olha só. Uma história no mínimo inusitada. Essa galinha adotou uma ninhada de filhotes de gato. O senhor José Elias foi quem viu a cena pela primeira vez e ficou surpreso. Terminei de tratar, dos animais, aí eu vim colher os ovos aqui. Aí eu deparei aqui com os gatinhos dentro do ninho. O casal tem uma chácara na comunidade dos Furtados, na zona rural de Itapecerica. Nos livros de histórias que a gente conta para os netos, Monteiro Lobato, não tem nenhuma fábula que conta que a galinha está chocando os gatinhos. Você pode procurar na coleção de Monteiro Lobato que não tem. Preocupados com a saúde e o bem-estar dos gatinhos, o casal decidiu prender a galinha para que a mãe biológica conseguisse amamentar os filhotes. Um gatinho, coitado, ele estava todo espremido, assim, miando, abafado. E quando eu levantei a galinha, os ossos, e ela bicando, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, você não vai ficar aqui. E aí, imediatamente, já tirei. Após alguns dias, a mamãe gata pegou os filhotes que estavam no ninho e os trouxe para este esconderijo. Os 3 gatinhos agora estão sob o cuidado da mãe biológica.
Ai, Minas é assim, né? Minas todo mundo trata um outro com carinho, até os animais são assim. Olha, que história, a galinha que adotou os filhotes de um gato. É só aqui em Minas pra gente ver uma história como essa, lá em Itapecerica, aqui no centro-oeste do estado. E olha, vamos ver como fica o tempo para esta semana. Hoje é terça-feira, né? Vamos ver como deve se portar os termômetros aí para os próximos dias. Olha, a gente vê que as temperaturas devem cair até o próximo sábado. Tem previsão de chuva. Destaque aí para Poços de Caldas, que na sexta-feira deve registrar máximas de apenas 22 graus. As mínimas também vão cair, né? Dá para você ver aí que mínimas devem girar em torno dos 15, 16, 17, 18 graus. Poços, como sempre, registrando temperaturas menores e Passos temperaturas maiores. Mas a chuva vai vir para toda a nossa região, aquela chuvinha mansa, mas aquela chuva também em pontos isolados. Vai ser aquela chuva volumosa que deve ficar durante todo o dia, não. Termômetros caindo até o final de semana. E olha, o nosso Jornal da Alterosa desta terça-feira fica por aqui. Para você de casa, meu muito obrigado pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Um beijo no coração, uma excelente noite, fique com Deus e até lá.